Esposa troféu, traditional wives ou trad wives, é uma trend que está crescendo muito nas redes sociais e que consiste basicamente em mulheres que passam todo o tempo em casa fazendo comida, arrumando a casa, arrumando tudo, cuidando dos filhos. E quando eu falo de fazer comida, não é simplesmente fazer a comida, comprar os ingredientes no mercado e cozinhar em casa. Elas fazem quase que tudo. Então, uma torta, elas preparam o biscoito, elas preparam o creme de leite e fazem então toda essa preparação para então cozinharem os alimentos para a família e com um plus de que estão sempre belíssimas, muito bem arrumadas, muito bem vestidas, com looks atuais, maquiadas. E as que têm filhos têm muitos filhos e elas estão constantemente nas redes sociais se vangloriando de que não se lembram quando foi a última vez que pagaram um boleto, que pagaram uma conta e assim por diante. E é sobre isso que eu quero conversar um pouco com você no vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, meu nome é Mayara Brasil, eu sou advogada, especialista em direito das famílias e direito das mulheres e aqui no canal eu democratizo conhecimento, a gente analisa temas da atualidade como este, filmes, séries e tantas outras coisas que de certa forma trazem muito aprendizado para nós como mulheres também. O tema esposa troféu, como a gente conhece no Brasil, ele já se tornou inclusive matéria da BBC, que entrevistou ali algumas mulheres brasileiras que se vangloriam de não pagarem as contas da casa, de não terem essas responsabilidades, de serem sim sustentadas pelos seus maridos, pelos seus companheiros, e elas afirmam que isso não faz delas mulheres menos empoderadas ou mulheres menos feministas. E para começar o vídeo, eu já quero falar sobre esse ponto mesmo, já colocar o dedão no vespeiro. De fato, você escolher cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, não faz de você uma mulher menos empoderada ou uma mulher menos feminista. De maneira nenhuma. Isso porque quando a gente fala sobre empoderamento feminino, que é um termo que eu acredito que já está até um pouco esvaziado, mas quando a gente fala sobre empoderamento, quando a gente fala sobre feminismo, isso está sim muito relacionado ao escolher o que eu quero fazer da minha vida. Óbvio que aqui a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Porque já que eu posso escolher, eu escolho inclusive ser contra o direito das mulheres. Tem alguns limites para isso. Mas, de qualquer forma, nós, enquanto mulheres, hoje, 2024, século 21, podemos sim escolher aquilo que a gente quer fazer da vida. Então, eu posso, obviamente, que simplesmente escolher não significa que tornará esse processo fácil, porque temos o direito de escolher, mas não significa que não terão aí percalços no meio do caminho. Mas nós não podemos nos esquecer que muitos direitos conquistados em favor das mulheres são recentes. Então, por exemplo, a mulher teve o direito a poder trabalhar livremente, sem autorização do marido, somente em 1962. Ou seja, as nossas avós não podiam trabalhar sem autorização dos maridos. Provavelmente a tua mãe já era viva nessa época. Então, quando hoje cresce esse novo grupo de mulheres que muitas se denominam antifeministas ou outras utilizam desse discurso de poder de escolha para escolherem servir ao marido, servir à casa ou cuidar de todo mundo, que essas mulheres têm esse direito hoje, mas que até ontem todas as mulheres precisavam viver essa realidade. Todas as mulheres eram condicionadas ao trabalho doméstico, exclusivamente. Então, é um ponto que a gente não pode se esquecer quando a gente fala sobre essa crescente
do esposa troféu, que eu pessoalmente acredito que está muito relacionado ao fato de que nos últimos anos, muitas mulheres da minha geração ou mulheres mais novas, que são as que estão aderindo mais a esse tipo de movimento, são mulheres que têm como referência, por exemplo, mães que eram chefes de família. Mães que, já tendo o direito ao divórcio, decidiram divorciar-se e davam conta de tudo dentro de casa e também fora de casa. E também trabalhavam fora. Então elas eram provedoras, elas eram a mulher que cuidava da casa, a mulher que cuidava dos filhos, elas só não estavam fazendo isso para postar na internet ou muito bem vestidas e maquiadas. Eram e são até hoje mulheres sobrecarregadas. Então nós temos aí inúmeros memes nas redes sociais, por exemplo, de quem foi que lutou pra gente poder trabalhar? Porque eu queria estar em casa agora fazendo um bolo e assistindo novela. Por quê? Muitas vezes essas mulheres, elas estão se deparando ou elas têm como referencial essa outra mulher, mãe, que conseguiu se desvencilhar ali, muitas vezes, de um casamento abusivo ou de uma relação que elas não desejavam, mas que são extremamente sobrecarregadas. Então, elas têm o direito ao trabalho, elas têm o direito a sair de casa, a conquistar na rua. Mas dentro de casa, elas não têm parceria, elas não têm colaboração, elas têm, na verdade, uma dupla, tripla jornada. E aí a gente corta para as filhas dessas mulheres que conviveram a vida toda com essa realidade e hoje olham na rede social mulheres que vivem exclusivamente dentro de casa e são extremamente felizes. Aparentemente, né? Isso aí não entra no mérito, mas que vendem estar totalmente felizes e satisfeitas com esse lugar e que todas elas têm um homem que sustenta, que banca, que chega junto financeiramente. Então, é meio óbvio a gente pensar que, faz muito mais sentido. Se eu vou me lascar de trabalhar dentro de casa, então que eu me lasque de trabalhar só dentro de casa. Porque me lascar de trabalhar dentro de casa, fazer tudo, pegar transporte e ainda aguentar 8 horas de trabalho na rua, a conta não fecha. Então, eu percebo que a crescente desse tipo de conteúdo, o desejo que elas inspiram, está muito relacionado a este ponto de que eu não quero ser tão sobrecarregada como a minha mãe foi. Eu não quero, de repente, ter que dar conta de tanta coisa quanto a minha mãe foi. E, obviamente, isso passa aí por um conservadorismo de que vou ter uma família tradicional, que vou ficar em casa, vou ter muitos filhos, vou criar esses filhos, vou cozinhar, vou fazer, vou tecer, vou plantar, vou tudo nesse sentido. E como eu já disse anteriormente, essa escolha, ela não desempodera ninguém, ela não tira a carteirinha de feminista de mulher nenhuma, mas vale sim a gente pensar no porquê de certas escolhas, no que tem por trás disso tudo e no que isso tudo vende também como, né, uma hashtag, uma trend, no que isso vende para as meninas e mulheres que acompanham esse tipo de conteúdo e que passam a sonhar e a desejar esse tipo de realidade. E um outro ponto que para mim chama muita atenção quando a gente traz esse thread wives pro português, né, que é esposa troféu, que a gente já imagina aquela mulher com roupa de academia saindo do Pilates 2 da tarde, com uma bolsa cara, um carro caro, morando numa casona, que tudo isso ele tem ali um recorte de classe, tem um recorte de raça, tanto que na maioria desses vídeos, pelo menos todos os que eu assisti, nós não enxergamos mulheres negras, né? São mulheres brancas que vivem essa realidade. Então isso tem todo um recorte. A gente não pode se esquecer também que muitas mulheres
vivem essa realidade de lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido, sem o poder de escolha. Muitas mulheres desempenham todo esse papel de thread wife, mas não tiveram a possibilidade de escolher estar naquele lugar. Então, se nós pensarmos hoje em milhares de mulheres, e aqui eu trago um cenário que eu me deparo muito no escritório, de mulheres que se casam, lindo, maravilhoso, começam ali a dividir uma vida, ela tem o seu trabalho, ele tem o trabalho, daqui a pouco vem os filhos, aí não compensa financeiramente você pagar 1.500, 2.000 reais de creche se o seu salário é 3, é 4, porque aí você pensa, pô, eu fico o dia todo fora, não vejo meus filhos, não crio meus filhos, não estou com os meus filhos, então essa mulher para de trabalhar e aí ela fica em casa. Ela teve esse poder de escolha? Não, mas ela começa então a desempenhar todos esses papéis de thread wife sem ter tido o poder de escolha e eventualmente quando esse casal se separa, se divorcia, o que sobra para essa mulher? Um rombo enorme na carteira de trabalho, um período enorme sem experiência, uma criança, 2, 3, 4 debaixo do braço, uma pensão alimentícia para esses filhos que nunca suporta totalmente as despesas que essas crianças têm, um trabalho de cuidado enorme, porque esse pai, na maioria das vezes, vai viver, vai investir na carreira, vai fazer tudo aquilo que ele sempre fez, e a responsabilidade da casa, dos filhos, e agora de conquistar também o sustento para esses filhos, recai exclusivamente sobre essa mulher. Então é um ponto que eu acredito que a gente não pode se esquecer. Essa é a realidade de muitas mulheres no Brasil, de muitas mães solos. Hoje a gente tem assim, números absurdos de crianças que sequer têm na sua certidão de nascimento o nome do pai. Quando a gente pensa nessas mulheres que estão nas redes sociais produzindo esse tipo de conteúdo, a gente não pode se esquecer que elas estão trabalhando. Por quê? Produzir vídeo, editar vídeo, postar vídeo, lidar com comentário, responder comentário, pensar em roteiro, isso é um trabalho, gente. Isso é, sim, um trabalho. Então, essa mulher que está nas redes sociais propagando conteúdo de thread wife, de esposa troféu, ela está sim trabalhando. E ela está ganhando muito dinheiro. Pensa na quantidade de visualizações que esses vídeos têm. Isso tudo é muita grana, gente. Então essa mulher, ela não é uma mulher dependente financeiramente do marido, na maioria dos casos. Ao contrário daquela outra do exemplo que eu dei agora há pouco, que ficou em casa, saiu do trabalho, começou a cuidar dos filhos, da casa, mas não tinha uma fonte de renda. Não recebia nada para fazer tudo aquilo que fazia. A Malemar recebe ali uma mesadinha do marido que não faz nem acontece. Ao contrário das que estão aqui postando e recebendo milhares ou milhões de reais, dólares, enfim, com a produção desse tipo de conteúdo. Então, um ponto muito relevante nessa questão é: eu quero, Mayara, cuidar da casa, eu tenho essa vontade de estar ali fazendo esse trabalho doméstico, que ele não é e nem deve ser menosprezado em nenhuma esfera, porque é sim muito importante, mas é preciso tomar muito cuidado com a dependência financeira dessa mulher. Maravilha se teu marido paga todas as contas, se ele te banca, mas e a sua independência financeira? Existe ou não existe? E nesse ponto, obviamente a gente fala sobre um recorte de classe muito grande, mas eu dou muita risada, inclusive, quando fala de esposa troféu, porque esposa troféu, meus amores, é a esposa do Cristiano Ronaldo, que tem gente para fazer tudo para ela e que ela passa a vida sendo dondoca e recebendo
dando presentes caros e tendo acesso a tudo do bom e do melhor que tem no mundo. Do contrário, não existe esposa troféu. Existe uma mulher que está fazendo as tarefas domésticas, que está trabalhando exclusivamente dentro de casa. Se não tem independência financeira, é um trabalho não remunerado. E nós sabemos que a dependência financeira é um dos principais fatores de vulnerabilidade para mulheres em relações violentas, em relações abusivas. Porque como essa mulher vai sair desse casamento no dia que não fizer mais sentido para ela, se ela não tem R$1? Então essa mulher, ela é dependente financeiramente. Qual é a independência? Qual é o empoderamento se no dia que ela quiser sair desse casamento, ela não tem condições? Se no dia que ela quiser não viver mais essa vida, ela não tem condições. Ah, Mayara, mas a gente casou sobre comunhão parcial, o que é dele, metade é meu. Maravilha, mas para você ter acesso a isso, para você ter acesso a esses bens, porque no divórcio é um Deus nos acuda. Não vai ter acesso, não sei o que, é um tal de esconder. Você precisa judicializar essa questão. Isso custa. Advogada custa, processo custa, demora. Nesse tempo, como é que você se vira? Se não tem independência financeira. Então, por fim, já que aqui eu abri várias caixinhas, vários pensamentos em relação a esse tema, é óbvio que a mulher pode sim escolher, mas é preciso analisar até que ponto essa escolha é uma escolha saudável e que de fato preserva aquilo que você quer a curto e a longo prazo. E aqui fica a minha dica de milhões para todas. Vai se casar, seja escolhendo, pensando nesse modelo de esposa troféu, de ficarei em casa sem me estressar com os perigos lá de fora. Pense num planejamento matrimonial. Se você também quer se casar, por outro modo, vou correr atrás do meu, vou sustentar, pense no planejamento matrimonial. Ele é muito importante para garantir a preservação dos seus direitos no casamento. Obviamente que no momento em que essa relação se constitui, obviamente no momento em que você e o seu companheiro podem ali sentar e decidir juntos, vamos viver este modelo de casamento. Você fica em casa, você cuida dos filhos, você cuida de tudo e eu vou trabalhar e o que é meu é nosso. Coloque isso no papel, faça realmente valer aquilo que está sendo dito naquele momento de 1001 amores. Porque pode ser que lá na frente a conversa mude. Então, o planejamento matrimonial é essencial para todas as mulheres. Para aquelas que escolhem esse tipo de relação, que escolhem esse tipo de estilo de vida, porque para mim isso vai além de um modelo de relação, é um estilo de vida, é muito mais importante. Para que lá na frente você não seja surpreendida e tenha que lidar com situações que você jamais imaginou. Então consulte uma advogada, faça o planejamento matrimonial, pense muito bem, reflita sobre essas questões e sobre aquilo que de fato fará bem para você, bem para aquilo que você pretende para sua vida. Se você gostou desse vídeo, já era para eu ter pedido antes, mas deixa seu curtir aqui, comenta também a sua opinião sobre as threadwives, as esposas troféus, se você já conhecia, se você já tinha visto esse tipo de conteúdo nas redes sociais, eu vou adorar saber sua opinião e não deixa de compartilhar com a sua amiga, que não te custa nada, mas ajuda bastante o canal a crescer e chegar em outras pessoas. Um beijo pra você, até o próximo vídeo.